Olá, pessoal. Estamos aí de novo. Então, hoje a gente vai falar sobre o texto 12, que é o último texto do curso, tá? Finalmente, né? Então, esse texto trata de autovalores e autovetores. Às vezes pode parecer um pouco complicado para vocês, mas se vocês têm bem, bem estruturado o conceito de transformação linear, matriz de uma transformação linear, tá? Vai ficar mais simples de vocês compreenderem. A grande vantagem de uma transformação possuir autovalores e autovetores é porque a gente encontra, vamos dizer assim, espaços que são invariantes, tá? Ou seja, que pela transformação, aquele espaço, né, quando você aplica a transformação, tem como resultado vetores do mesmo espaço, tá? Do mesmo subespaço. Então, a gente vai compreender melhor isso aí, tá bom? Então, deixa eu introduzir aqui. Vai. Então, autovalores e autovetores. Considera o seguinte problema. Dado uma transformação linear de um espaço vetorial T, né? Uma transformação T de V em V, quais vetores são levados em um múltiplo de si mesmo? Ou, simbolicamente, procuramos um vetor V e um escalar lambda, tais que T de V é lambda V. Ou seja, né, a transformação em V é um múltiplo do próprio vetor. Então, isso significa que se eu tiver vetores em cima de uma reta, então eu transformo pela transformação, né, o resultado vão ser vetores em cima da mesma reta, tá? E se de fato isso é sempre possível? A gente vai ver que nem toda transformação linear permite, né, esse tipo de alto valor, alto vetor, essa coisa. Então, a definição vai formalizar esse conceito. Seja T, de V em V, um operador linear, uma transformação linear, que vai do espaço V nele mesmo, tá? Se existirem, tem sempre que notar que é sempre de V em V, tá certo? Sempre de um espaço nele mesmo. Então, se existirem um vetor V diferente do vetor nulo e um número lambda real, tá? Tais que T de V é igual a lambda V, lambda é chamado de alto valor de T e V é um alto vetor de T. A gente não vai ter, muito provavelmente, um único alto valor, nem um único alto vetor. A gente vai ver adiante, tá? Então, exemplo 1. Seja T do R2 em R2, onde T de xy é igual a x menos y. Isso é reflexão no eixo x. O que seria reflexão no eixo x? Tá? Esse aqui seria o nosso eixo x. Então, uma reflexão seria eu pegar um vetor xy aqui, tá? Tá aqui x, tá aqui y. Quando eu fizer a reflexão, o resultado vai ser um vetor aqui, né? Para cá. Ou seja, esse ângulo igual a esse, né? Porque é uma reflexão, é como se o eixo x fosse um espelho, tá bem? Então, eu estou fazendo uma reflexão sobre o eixo x. Então, obviamente, a primeira coordenada vai ficar igual, tá? Por isso que aqui a primeira coordenada ficou igual. E a segunda coordenada, tá? Vai ser simétrica da primeira. Então, tá aqui, ok? A forma matricial é essa daqui. Como que a gente encontra essa forma matricial? Estão lembrado de transformações lineares e matrizes? Cada coluna dessa daqui, cada coluna dessa, é o resultado da transformação sobre os vetores da base. No caso aqui, como é uma transformação simples, a gente pode pegar os vetores da base canônica mesmo. Então, T de 1, 0, vamos lá, fazer outro desenho aqui. Quando eu pego o vetor 1, 0, aqui, T, né, de 1, 0, vai ser ele mesmo, porque ele está colado no espelho, né? Então, vai ser ele mesmo. E a T do outro vetor da base canônica, que é o vetor 0, 1, tá? Vai ser o vetor 0, menos 1, tá bem? 0, menos 1. Então, por isso que a matriz é essa, 1, 0, 0, menos 1. Né? A T de cada um dos vetores da base. Ok. Então, a forma matricial está aí. Então, os vetores da forma 0y são tais que
Se eu multiplicar a matriz pelo vetor 0y, eu vou encontrar menos 1 que multiplica 0y. Ou seja, qualquer... Vou fazer outro desenho aqui. Qualquer vetor... X aqui. Qualquer vetor que estiver sobre o eixo y, tá? Qualquer um. Quando eu fizer a reflexão, tá? Vai ser menos ele, né? Então, sempre que eu tiver um vetor da forma 0y, quando eu aplicar a t, isso vai dar um vetor 0 menos y, tá? Que é igual a menos 1 que multiplica 0y. Ou seja, o menos 1 é um alto valor, tá? Esse é um alto valor. E vetores da forma 0y são todos autovetores associados a esse alto valor aqui. Então, todo vetor da forma 0,1, 0,2, 0 menos 3, 0 menos 5, tá? Sempre que eu tiver 0 na primeira coordenada, tá? Ele vai ser um autovetor associado ao menos 1. Isso significa que esse espaço aqui, esse subespaço do R2, né, dado pelo eixo Y, ele é um espaço invariante pela transformação. Ou seja, a transformação de todo vetor que está sobre o eixo Y vai continuar sobre o eixo Y. Bem? Outro autovetor também, outro autovalor, são aqueles que estão sobre o eixo X, né? Vetores da forma x0. Né? Vetores da forma x0, vamos fazer outro desenho aqui. Olha lá. Vetores da forma x0, né, também vão ficar onde está, porque ele está sobre o eixo x, a reflexão dele vai ser ele mesmo. Né? Então, sempre que eu tiver um vetor da forma x0, o resultado vai ser o próprio x0, ou seja, vai ser 1 que multiplica x0. Então, o outro alto valor, né, um outro alto valor seria o 1. Né? E os autovetores associados a ele são vetores da forma x0. Tá? É o que está escrito aí. Bem, exemplo 2. Aqui eu tenho também uma transformação do R2 em R2, né? Fica mais fácil a gente desenhar, onde a t de xy é menos yx. Isso é a rotação em torno, né? A rotação no sentido anti-horário a 90 graus. Né? Essa transformação não possui autovalores nem autovetores. Por quê? Porque ela está simplesmente mudando a direção. Né? Eu não vou conseguir dar um giro de 90 graus e me manter em cima de uma mesma reta. Tá? Se eu estivesse dando um giro de 180 graus, aí sim eu teria. Né? Porque um vetor U vai ter como resultado o vetor menos U. Certo? Eu estou fazendo aí um giro de 180 graus. Né? Então, eu vou continuar em cima da minha reta. Agora, sempre que eu pego um vetor e dou um giro de 90 graus, eu vou mudar a direção dele. Mudando a direção, eu não tenho como encontrar como resposta um múltiplo do vetor anterior. Tá? Porque para eu encontrar um alto valor, eu tenho que ter t de v, lembra disso? Igual a lambda v. Então, lambda v é um múltiplo de v. É um múltiplo de v. E se é múltiplo de v, tem que estar na mesma direção. Tá certo? E aí, quando eu dou esse giro de 90 graus, eu não encontro vetores na mesma direção. Então, por isso, ela é uma transformação que não possui autovalor nem autovetor. Bom? Vamos ao terceiro exemplo. Seja T, de novo, da R2 em R2, a transformação linear, cuja matriz é essa que está aí. E a gente deseja encontrar seus autovalores e autovetores. Aqui, então, é o processo algébrico de como a gente encontrar isso, tá? Aqui, então, a gente vai fazer um processo algébrico baseado na definição do que vem a ser autovalor e autovetor. Então, eu tenho que procurar, né, os números reais lambda e os vetores não nulos v igual a xy, de maneira que a t, que é a matriz vezes esse vetor xy, seja igual a lambda vezes xy.
né? Bem, aí essa última igualdade, ou seja, essa equação matricial que aqui está, né, vai levar a gente a este sistema aqui, ou seja, 1 vezes xy. Vai dar x mais y. X mais y tem que ser igual a lambda x, certo? De novo aqui, menos 2x mais 4y vai ter que ser igual a lambda y. Igualando a zero, ou seja, passando esses dois membros para lá, né? A gente vai encontrar, né, botando aí o x em evidência na primeira e o y em evidência na segunda equação, a gente vai encontrar essas duas equações ali, que é um sistema homogêneo. Agora, nota, esse sistema tem que admitir soluções não triviais, porque se ele só admitir a solução trivial, a gente só vai encontrar o vetor nulo, né? E não nos interessa, porque para ser um autovetor, ele não pode ser o vetor nulo, tá certo? Então, o determinante desse sistema aqui tem que ser igual a zero, né? Aquele conceito que a gente estava vendo lá, inclusive, caiu uma questão que podia ser usado isso na prova. Assim, o determinante da sua matriz deve ser igual a zero, como eu já acabei de falar. E aí a gente calcula esse determinante, então, vai dar uma equaçãozinha de segundo grau, que eu escondi a solução aqui, mas então eu encontro esses dois vetores aqui. E vetores não, autovalores, né? O lambda 1 igual a 2 e o lambda 2 igual a 3. Aí eu preciso descobrir, para cada um desses autovalores, os autovetores associados. Então, quais são os vetores que permitem T de V igual a lambda V? Ou seja, que permitem, no caso do lambda 1, T de V igual a 2V. Né? Aí eu vou de novo lançar a mão aqui da minha matriz, né? E aí eu vou chegar nesse sistema e vou resolver o sistema, vou encontrar vetores da forma RR, com Rzinho pertencente aos reais. Né? Então, aí a gente pega um vetor para representar. Não precisa colocar dessa forma, tá? Quer dizer, então V1 igual a 1 é um autovetor associado ao autovalor lambda1 igual a 2. O que isso aqui está querendo dizer geometricamente? Geometricamente, sumiu, peraí. Geometricamente, eu estou dizendo o seguinte, que quando eu pego lá no meu espaço R2, tá? Todo vetor que está na direção do vetor 1, vou marcar aqui 1, tá? Tudo que estiver nessa direção, vou até pegar uma canetinha aqui de cor diferente, amarelinho. Nunca usei amarelinho, vamos lá. Ih, não apareceu. Deixa eu usar então laranjinha. Tudo que estiver em cima... Também não apareceu, que loucura. Tá, azul, pronto. Tudo que estiver... Ah, primeiro tem que dar um toque. Mas tudo bem. Tudo que estiver em cima dessa reta, todos os vetores que estiverem aqui, vão, na hora de fazer a transformação, vão cair em cima da reta também. Tá? Vai ser multiplicado por 2, tudo bem. Né? Esse vetor 1 vai virar o vetor... vai virar o vetor 2, 2. Né? Vai virar o vetor 2, 2, porque T de V é igual a 2V. Tá? Mas vai ficar em cima da mesma reta. Né? Para lambda 2 igual a 3, a gente vai fazer o mesmo processo, vai resolver o sistema de novo e vai encontrar V1 igual a 1, 2. Ou seja, vetores que também estão sobre essa reta aqui, que tem a direção 1, 2, tá? Vetores que estão em cima dessa reta aqui também vão continuar em cima dessa reta. Vão ser multiplicados por 3, mas vão estar em cima dessa reta, tá bom? Então, é um autovetor associado ao autovalor 3. Então, esses dois espaços aqui, ou melhor, esses dois subespaços do nosso R2, da transformação, eles são espaços invariantes. Ou seja, a transformação linear não troca essas retas de lugar, tá? Não troca nem essa reta e nem essa daqui. Ok? Bem,
Aí, como a gente tem que fazer, né, um determinante para obter esse alto valor e alto vetor, a gente coloca a definição aqui do que vem a ser, na hora do cálculo do alto valor, tá? O polinômio característico. Então, nota que o que a gente faz aqui nessa conta, né? Ó, é como se fosse uma matriz identidade, né? Lambda menos, lambda i menos a matriz da transformação, tá? Porque nota que esse sistema aqui, ele tem como matriz associada, né? O lambda menos 1 é 0, 0, 0 e lambda menos 4, tá? É a matriz do sistema. Isso aqui, ela está sendo igual a lambda vezes a matriz identidade, que é uma matriz assim, né? Ó, lambda 0, 0 lambda, tá? Menos a matriz da transformação, que é 1, 1, menos 2, 4. Vê se não vai dar exatamente isso aqui, né? Lambda menos 1. Ué, peraí. Ah, não, aqui não é zero, não. Hein? Aqui, ó, nem aqui, nem aqui. Tô maluco. Aqui ficou 1, né? Menos 1, aliás. E aqui 2. Hein? Eu coloquei zero ali, não é? Enfim, então ficou lambda i, que é essa matriz aqui, né? Lambda vezes a matriz identidade, menos a matriz da transformação linear. Aí caiu nessa daqui, que é a matriz desse sistema aqui, que precisa ser homogêneo. Então, para facilitar as contas, né? A gente resolve essa equação aqui, que é um lambda i menos a, determinante disso ser igual a zero. Aí a gente acha os autovalores, certo? E baseado depois disso, né, a gente vai passar a encontrar para cada autovalor o meu autovetor. Observa uma coisa aqui também, que aqui no texto não está sendo dito, mas aí vocês vão perceber isso, né, na hora de calcular, é que aqui, repara essa matriz aqui, que é a lambda i menos a, né, essa matriz aqui, lambda i menos a matriz a. Nota o seguinte, quando eu substituo o lambda por 2, ela se transforma nessa matriz aqui, 2, né? O lambda é 2. Então, fica 1, menos 1, 2 e menos 2, que é justamente a matriz desse sistema aqui. Vê se não é. Tá? Então, já fica mais fácil da gente, na hora de calcular os autovetores, né? A gente só substitui os valores de lambda nessa matriz aqui do lambda i menos a. Se eu substituir o lambda agora por 3, esse lambda aqui por 3, olha como é que vai ficar a matriz. 3 menos 1, que dá 2, menos 1, 2, 3 menos 4, menos 1, que é esta matriz aqui. A matriz desse sistema, tá bom? Então, rabisco pra caramba, né? Mas qualquer coisa aí no videozinho é só vocês voltarem, tá? Então, eu vou resolver esse exemplo 4 aqui, tá bom? Então, sim, aí tem um teorema que os autovalores da matriz A são as raízes reais do polinômio característico, né? A gente já tinha falado aqui indiretamente ali. Então, determine os autovalores e autovetores dessa matriz aí, ou seja, da transformação, né, linear associada a essa matriz aí, está subtendido quando a gente faz isso, tá bom? Então, vamos lá. Vou calcular aqui, esse aqui então é o exemplo 4. Beleza? Eu vou calcular aqui, então, o lambda i menos essa matriz A. Tá bem? Que vai ser lambda 0, 0, 0, lambda 0, 0. É lambda vezes a identidade. É isso aqui. Menos a matriz A, que é 4, 2, 0, menos 1, 1, 0,
0, 1 e 2. Tá? Então, essa matriz aqui vai ser lambda menos 4, 0 menos 2, aqui dá 0, 0 menos menos 1 vai dar 1, aqui lambda menos 1, 0 menos 0 que vai dar 0, 0 menos 0 que vai dar 0, 0 menos 1 que vai dar menos 1, e lambda menos 2. Essa matriz aqui. Aí eu tenho que fazer lambda i menos a, o determinante disso, né, igual a 0. Então, vamos calcular o determinante desta matriz aqui, tá bem? Então, olha lá, vou marcar aqui. Lambda menos 4, que multiplica lambda menos 1, que multiplica lambda menos 2, tá? Mais 0, agora voltando, menos 0 e mais 2, que multiplica lambda menos 2. Assim, isso então tem que ser igual a 0. Poxa, professora, mas isso vai cair numa equação de terceiro grau, né? Ah, vai. Se você sair desenvolvendo tudo aqui, vai chegar a lambda 3, mais não sei o que de lambda ao quadrado, mais não sei o que de lambda, mais o termo independente, vai ficar mais complicado de você encontrar as raízes. Então, olha só, vai acontecer sempre isso. Se você tiver um outro fator, uma outra parcela, vai se repetir um desses três fatores aqui. Nesse caso, repetiu o fator lambda menos 2. Vamos colocá-lo em evidência, então. Lambda menos 2, que multiplica, aí vem lambda menos 4, que multiplica lambda menos 1, né? Mais 2, isso dá 0. Muito bem. Então, de cara aqui, a gente já tem um primeiro alto valor, que é o 2, né? Que é para esse produto aqui dá 0, ou isso é 0, ou isso aqui é 0. Percebe? Então, o primeiro a gente já tem. Agora eu tenho que calcular o outro, né? Eu tenho que fazer lambda menos 4, que multiplica lambda menos 1, mais 2 tem que ser igual a 0. Isso indica que eu tenho um lambda ao quadrado menos 5 lambda, né, que é a soma desses aqui, mais 4 mais 2, mais 6, igual a 0. Dá até para a gente fazer uma fatoração aqui, né? Isso fica lambda menos 3, lambda menos 2, igual a 0. Certo? Então, um já está aqui, né? Porque uma raiz é o lambda menos 2 e está aqui. Desculpa, é o lambda igual a 2 já está aqui. A outra seria lambda 2 igual a 3. Então, na verdade, eu tenho apenas dois espaços invariantes, né? Eu tenho apenas dois autovalores, tá bem? Vamos só dar uma conferida, né? Para ver se a gente acertou. Tá, lambda 1 igual a 2 certinho e lambda 2 igual a 3. Agora a gente vai determinar quais são os autovetores associados a cada um deles. Então, vamos calcular os autovetores. São os autovetores. Aí vamos colocar para lambda 1 igual a 2. O primeiro. Lembra que eu falei que a gente pode simplesmente substituir nessa matriz aqui? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, se eu substituir lambda por 2, ali vai ficar menos 2, ó, memoriza aí, ó, menos 2, 0, menos 2, 0, depois 1, ó, 2 menos 1 vai dar 1, 0, 0, e por último, 0 menos 1, 0. 0, menos 1 e 0. Nota, né? Vou resolver isso aqui como se isso fosse, olha lá, como se isso fosse um sistema homogêneo aqui, né? É como se aqui eu tivesse uma coluninha toda de zeros aqui, tá? Porque é um sistema que a gente está resolvendo, tipo esse aqui, ó, tá? Um sistema homogêneo. Ok.
No próximo passo, eu já não vou escrever essa coluna de zeros, tá? Observa que essas duas linhas aqui são múltiplas, então eu vou eliminar uma delas. E aqui eu tenho o x, o y e o z. Olha lá, acho que eu nem vou precisar escrever outra matriz. Dessa última linha aqui, eu tenho que menos y é igual a zero, ou seja, y é igual a zero, né? Então, o valor de y tem que estar fixo em zero. E dessa daqui, eu tenho que x mais y é igual a zero, ou seja, né, o x também é zero. Ah, então é só o zero, zero? Não. E o z? O z é um número real qualquer, não tem nada aqui falando sobre z. Qualquer valor que eu atribuo para z, isso daqui vai dar zero essa equação, porque os coeficientes do z são todos zero, né? Então, qualquer valor que eu atribua para z vai continuar anulando a equação, tá bom? Então, os autovetores associados ao lambda 1 igual a 2 vão ser da forma 0, 0, z, né? Com z pertencente aos reais, certo? Então, vamos colocar um representante para ele, seria o 0, 0, 1. Então, esse autovetor aqui está associado ao lambda 1 igual a 2. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer para lambda 2 igual a 3. Então, vamos lá, fazer a conta com aquela matriz lá do mesmo jeito. Né? Agora, o lambda é 3. Então, vai ficar menos 1, menos 2, 0. Menos 1, menos 2, 0. Aqui, 3, né? 1, 2, 0. 1, 2, 0. E, por último, lambda é 3, né? 0, menos 1 e 1. 0, menos 1 e 1. Não vou botar a coluninha de zeros, que vocês já entenderam isso. Vou resolver esse sistema aqui. De novo, essas duas equações são múltiplas, tá? Vou eliminar uma delas. Aí aqui eu cheguei que x mais 2y é zero, o que indica que o x é igual a menos 2y. Né? E aqui eu digo que menos y mais z é igual a zero. Bom, como eu já coloquei o x em função do y, então vou escrever o z também em função do y. O z é igual a y. E quem é o y? Ah, o y, então, é qualquer número real. Então, esses autovetores aqui são todos da forma menos 2y, y, y. Tá? Pega um representante para ele. V2 faz y igual a 1, por exemplo, né? Então, seria menos 2, 1 e 1. Então, repara, retas que têm essa direção são invariantes, tá? E retas que têm essa direção também são invariantes, tá? Não vão mudar de lugar com a transformação. Então, esse é um exemplo, né, de como a gente calcula os autovalores e os autovetores. Muito bem. Aí, daqui a pouco eu falo das bases de autovetores. Todos esses exercícios que estão aqui, né, vocês podem fazer, tá? Determinar os autovalores e autovetores dessas transformações lineares dadas. Exercício 1, 2, 3 e 4. Né? O número 3 é um exercício mais assim teórico, certo? Eu vou até fazer o seguinte, no próximo vídeo que eu gravar, eu vou começar falando desse exercício 3 aqui. Então, se vocês quiserem tentar resolver antes de ver o próximo vídeo, né, então tenta fazer, depois vocês começam a ver o outro vídeo, ou então pula ele, tá? Deixa eu ver o que mais. O número 4 também é um exercício teórico, né? De repente,
eu gravo um vídeo, o vídeo eu gravo os dois juntos. Lembrando sempre que esses exercícios estão todos resolvidos, né, à mão, lá no que eu postei lá para vocês, nas soluções desse texto, tá bem? Então, vou dar uma pausa aqui, que aí o próximo vídeo vai ser sobre base de autovetores. Assim, nota que esse 2 aqui, né, é como se fosse lá do exercício 9, que corresponde àquela reflexão através de um plano que eu dei lá, né? Então, é como se fosse aquela reflexão através de uma reta, mais, mais complicado, né? Porque é através de um plano, tá bom? Então, é isso, minha gente. Até logo. Daqui a pouco eu gravo outro.